Vânia, mas nós já estamos sabendo. Do quê? O seu trabalho, a sua pesquisa tem novidades mesmo, né, minha irmã? Olha, eu acho que talvez porque a gente trabalha bastante, na verdade, sempre o outro lado, né, participa muito e aí surgem as novidades e muito aprendizado, né? É, enfim, eu digo que eu sou a primeira, né, a aprender. A que mais aprende sou eu, né? Mas vamos lá, hoje eu tenho. Sabe o que me ocorreu mostrar hoje? É o seguinte: as pessoas normalmente não sabem o que na verdade, eu produzo, vamos dizer assim. Então, as pessoas não fazem ideia que eu tenho publicado quase uma revista por semana. É muito material, é muito, sabe, tanto material que o outro lado manda, que a gente vai produzindo, produzindo e espalhando, espalhando. Então, eu peguei uma das revistas, nós já estamos na número 141, então você imagina, 141 revistas, sendo que quase todas têm pelo menos 50 páginas, às vezes mais de 100, dos resultados das gravações, né? Então, eu espero que as pessoas saibam do que eu estou falando, né? Porque eu já saí falando. Então, deixa eu explicar, talvez, que o que eu faço são gravações de falecidos, principalmente, através de imagem e de vozes, né? Então, para isso existe, digamos, estações transmissoras do outro lado, que enviam essas imagens e essas vozes, né? E o que eu trouxe hoje é uma das revistas para vocês verem como é uma revista que a gente faz, como é um caso Que estudado. legal. Tá. Então, essa série de revistas que a gente faz, essa aqui é a número 136, é, foi do mês passado. Na verdade, elas são todas produzidas originalmente em inglês, depois elas são vertidas para o português e para o espanhol, né? E por que a gente faz primeiro em inglês? Porque já há uns anos atrás, o nosso chefe maior lá do outro lado, que é o Nikola Tesla, tinha falado que a expansão da transcomunicação se daria pelo norte. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje em dia, a gente tem muito contato a partir dos Estados Unidos e outros países de língua inglesa. A gente atende principalmente o pessoal de lá, de fora, então, na verdade, é por isso que a gente faz primeiro em inglês e daí já vai fazendo a tradução e soltando aqui no Brasil também, e também em língua Uhum. espanhola. Então, essa revista aqui, para vocês terem uma ideia, olha, ela tem 60 páginas aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui as nossas revistas. Então, aqui sempre tem o meu editorialzinho, falando do que a gente vai estar conversando. Então, o caso dessa revista é desse rapaz, Brian, que faleceu aos 31 anos. Certo. Tem um caso bem curioso, ele é suicida, e ele escolheu um dia muito, muito ruim para partir, porque ele faleceu no dia do casamento da irmã dele. Então, imagina, né, a revolução, né, causada, uma vez que ele se matou no dia do casamento da irmã. Então, essa foto é do dia em que ele faleceu. Então, qual que é a nossa ideia para fazer a comunicação com o Brian? A ideia é que ele poderia aparecer, no caso eu só gravei imagens com ele, e ele iria para trazer evidências da autenticidade do fenômeno. Ele poderia aparecer em diferentes idades, diferentes momentos da vida dele. E é isso que a gente vai ver aqui nas próximas páginas. Então, por exemplo, Uhum. esse aqui foi o primeiro teste, e aqui tem os resultados. Olhem
o que o outro lado é capaz de fazer. Então, você tem aqui à esquerda a foto do Brian para comparar, né, do dia em que ele partiu, e aí você tem aqui à nossa direita, identificado ali com a letrinha A, uma transimagem onde ele aparece como criança, né? Então, isso é mais uma das habilidades que os nossos amigos espirituais têm de trazer imagens do passado da pessoa. Depois que eu mandei para a mãe e para a irmã, as duas, na verdade, estavam em contato comigo, elas me mandaram, começaram a mandar as fotos para comparação. Então, essa foto que vocês veem aqui, identificada como C, é uma foto que a mãe mandou depois da gravação. E observem que é a mesma criança. Ou seja, a espiritualidade trouxe inúmeras imagens de cenas da vida do Brian, incluindo o passado dele, né? E isso é uma coisa bem comum no nosso trabalho. Aqui, outras transimagens, né, que é como a gente chama as imagens que se chegam do lado de lá para cá, chegam direto para a gravação. No caso, eu estava gravando com celular. Uhum. Aqui, a gente vai agora acompanhar uma coisa também curiosa que a espiritualidade faz, que é trazer as fases como se houvesse, se a criança, ou no caso, o Brian, ele está crescendo diante da câmera, ou seja, são cenas da vida dele que vão surgindo, e a mãe foi mandando imagens e fotos, né, do Brian já com um pouquinho mais de idade, aquele já devia ter 12 anos, né? Naquela anterior ele era mais novo. Uhum. Agora, olhem essa transimagem, que interessante. Olha que a mãe tinha uma foto que confere muito com a transimagem. Nossa. Né? Esse trabalho, digamos, da espiritualidade é realmente uma coisa assim que eu acho incrível, né? Porque não é só a parte, digamos, do consolo, tem toda uma engenharia técnica aqui para essa transmissão poder acontecer, que é uma coisa assim que nós humanos, né, nossa ciência, ainda está muito longe de entender como que do outro lado, sem nenhuma conexão, sem cabo, sem nada, como que eles conseguem transmitir para os nossos aparelhos, né? Aqui, observem que ele vai crescendo diante da câmera e a mãe foi mandando fotos acompanhando o crescimento do Brian. Claro que a mãe ficou extasiada, né, super feliz. Ainda mais no caso de suicidas, assim, um problema a mais, vamos dizer assim, porque eu acho que a perda de filho ou parente por suicídio é um pouco pior do que as outras dores. Por quê? Porque, no geral, a mãe se culpa também. Não basta a dor da perda, mas a pessoa também acha que por que não percebeu, o que faltou, como que ela não chegou a observar que o filho ou a filha estava lá na iminência de se matar. Então, é uma coisa muito, muito dolorosa, né? Olha ele aqui, no canto à nossa direita, também como um bebê, com a idade de 2 anos. Então, veja, nós saímos daquela imagem do Brian, falecido aos 31, e a gente chegou aqui nele bebê. Mais outra. Aqui já ele tem uns 4 ou 5 aninhos. Ô, Sônia, Oi. Esse trabalho deu-se quanto tempo depois do suicídio? O Brian se matou, eu acho que há 2 anos, no caso. Porque é tanta gente que a gente atende. Claro, claro. Inclusive, nesse momento, eu estou com 22 mães
que perderam filhos meninos, porque as meninas já foram. Então, agora são 22 mães que perderam filhos por suicídio, em diferentes idades, mas todos meninos ou jovens ou rapazes. Nossa, Sônia, que É, dor, que dor. é uma coisa assim, eu percebo que até, digamos, a forma das mães se comunicarem é diferente das mães comuns que perderam filhos em outras situações. Uhum. Assim, a impressão que eu tenho é que essas mães que perderam filhos por suicídio, elas são mais caladas, mais fechadas, mais assim, sabe, mais Uhum. retraídas, né? Talvez porque Sim, sim. envolva exatamente esse sentimento de onde que eu errei, né? Quer dizer, já não basta a perda em si, ainda tem essa dor, né? Então, aqui outro momento da vida do Brian. Aqui ele tem 3 anos, e aqui uma transimagem que você vê bem os olhos verdes dele. Aqui outras imagens também. Olha só, que a gente saiu dele com 31 e fomos lá para o passado da vida dele, que são memórias, essas imagens são extraídas da consciência do Brian. Olha, ele Uhum. crescendo. Ele já aqui um pré-adolescente. Eu não sei se o pessoal está entendendo o que é tudo isso aqui, mas qualquer coisa o pessoal depois pergunta. Olha essa transimagem, olha a qualidade, né? E aqui a mãe mandou a foto dele, já um rapazote. Uhum. Aqui voltamos um pouquinho para trás. É muito bom quando a pessoa tem bastante fotos para mandar. Eu escolhi esse caso para mostrar hoje porque é um caso muito bem documentado. É, nem sempre as mães têm tantas fotos assim, mas no caso eles tinham a irmã e a mãe. Assim, você sempre pode observar detalhe. Por exemplo, aqui na transimagem, você nota a testa mais alta, e por acaso, aqui nessa foto que a mãe mandou, mostra esse detalhe da testa, né? Verdade, Então, são assim. verdade. E aí, numa transimagem, a mãe e a irmã reconheceram que ele trouxe o gato dele. Olha. E o gato tinha, na verdade, tinha uma deficiência visual, e aí você vê na transimagem uma mescla, como se o gato tivesse misturado com ele. Provavelmente o gato hoje faz companhia para ele, né? Uhum. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas não sabem que os animais também aparecem, né? Eles também estão do outro lado, eles também podem aparecer nas imagens. Essa aqui é uma imagem, assim, absolutamente incrível, porque apareceram essas duas pessoas, vamos dizer assim, nessa única imagem, né? Então, à direita a gente tem o Brian, que a gente consegue reconhecer, e a esquerda, eu perguntei para a mãe, você conhece essa, parece uma menina, quem que seria essa menina, né, que está do lado dele, na transimagem? E aí, olha quem era. Olha só, a irmã dele Ah. aparece do lado dele. Então, Hum. são imagens que foram resgatadas na estação transmissora da consciência do Brian, e eles tiveram a capacidade técnica de mandar para a gente. Observem a semelhança, os olhos, assim, né? A forma de olhar da menina é muito, muito específica, né? Sim. Então, aqui aí eu faço uns comentários, porque, claro, a gente precisa aprender em cima das imagens, né? Então, Uhum. aqui apareceu não apenas o Brian apareceu, mas ele trouxe o primo dele falecido. Então, essa imagem aqui à direita, está aqui com o número 51, é o primo que foi identificado pela família, e aí eles mandaram
a foto do Kevin, que é o primo falecido. Então, o Brian mostrou que ele estava com a irmã, com o primo, enfim, com a família, né? E isso é muito surpreendente. Agora voltamos aqui ao Brian, e agora volta, olha que ele já está aparecendo como um rapaz. Olha essa imagem. A da esquerda, obviamente, é uma imagem vinda do outro lado, que chegou aqui aos nossos equipamentos, né? Olha essa transimagem, por exemplo, você vê que agora ele já cresceu, né, diante da câmera, e aí ele já está mais perto da idade em que ele partiu. Aqui, mais um detalhezinho, talvez nem fique muito claro aqui na tela, mas enfim. Aqui outras imagens dele que a mãe pôde documentar, outras fases. E essa super capacidade deles transmitirem coisas do passado, não é só isso, né, que acontece. Como eu falei, essa aqui é uma das nossas revistas e cada semana tem um caso explorado desse jeito, ou seja, a gente vai a fundo tentando dar detalhes de como o que foi feito, o que aconteceu e tudo mais, né? Aqui a gente tem, aqui, né, não sei se vocês conseguem perceber, tem uma corujona aqui do lado esquerdo, aqui tem o bico, onde está a setinha, aqui os olhos, o outro olho, e o Brian está aqui. A coruja é o símbolo do comando dos coordenadores desse trabalho. Aqui, mais uma vez, ele aqui com o cabelo bem assim, tipo adolescente rebelde. Olha só o cabelo, ele como garoto, né? E também transmitindo a personalidade dele, né? Aqui, ó, olha a semelhança. Isso tudo é uma gravação só, viu? E aí é uma loucura, porque aí eu faço, seleciono, mando para as mães. Aqui entra um vídeo na revista. Daí eu mando para as mães, para a mãe poder opinar e mandar as fotos que mesclam, né, com aquilo que a gente está fazendo. E aqui a aparição do avô dele. Observou o bigodinho aqui? Olha só. Isso para a família é muito confortante, porque você vê que, né, a família está unida, está lá reunida. Sim. Né? E aqui vem a opinião da mãe, eu sempre coloco o que a mãe achou, né? E aqui a aparição de desconhecidos, que é outra parte do nosso trabalho. Muitas vezes, quando eu faço gravação, aparecem pessoas que não eram para estar lá. Aqui, por exemplo, apareceu essa menina, e a gente distribui e publica na expectativa de que algum parente ou a mãe identifique. Isso acontece muitas vezes. Daí a mãe fala, minha filha, e manda foto, e aí a gente compara e vê se é, né, se é possível. No caso dessa menininha loira, aqui esse rapaz. Então, esses aqui são todos desconhecidos. Nem sempre tem muita nitidez, mas não importa. Quando a mãe identifica, né? Ela é numerada, eu ponho a numeração justamente para poder a pessoa se referir, né? Eu reconheci a transimagem 13, é meu filho, é não sei quem, e assim por diante. Então, esse aqui então é toda uma. E também temos sempre aqui a coruja de volta, né? Como eu falei, ela é um símbolo, ela aparece em quase todas as nossas gravações, porque é um símbolo do comando. E aqui, mais alguns desconhecidos. O último, e aqui, o nosso site.